Admiro a tua independência, a forma como tu esconde a tua fragilidade. Admiro a tua independência quanto aos padrões esperados por uma mulher. A impulsividade que te faz tão sincera, despida de formalidades inúteis. Gosto da sutileza do teu ser, dos vinhos que não tomamos, das ondas que não contemplamos. Esses são alguns dos versos do poema Admiro a tua independência, um dos textos, digamos assim, da obra Mais Solitário que Canceriano Longe de Casa, obra recentemente lançada por Curitiba, mas também em Caxias do Sul, no final de 2018, pelo escritor Pipo Pezzini, que volta ao Café com Letras alguns anos após, e é uma honra tê-lo conosco. É uma honra. Eu falo aqui de textos porque o livro ele não tem uma categorização só. Ele é dividido exatamente ao meio. Num primeiro momento nós temos as chamadas dores poéticas e depois uma parte ambígua, digamos assim, dores crônicas. Mas não é aquela dor crônica do jeito que está sofrendo cronicamente com uma dor, são crônicas mesmo. Então, o livro ele se divide de forma muito bem organizada entre poesias e crônicas. Eu aqui fiz a leitura de alguns dos versos de um dos poemas do livro. Então, gostaria que tu começasses explanando para nós como que se deu a organização do livro e depois nós tentamos ilustrar o raciocínio a partir de alguns dos textos. Bom, Fábio, esse livro não foi organizado, né? Ele nem era para ser um livro e ele surgiu muito naturalmente. Então era tudo o caos, né? Que eram textos espalhados pelo meu computador em vários arquivos e coisas que eu vinha escrevendo e guardando. E em certo momento eu achei que poderia reunir e que tinha uma costura entre os textos. Então fui organizando de forma que naturalmente houve essa organização de dores poéticas, dores crônicas, né? Então o livro foi algo muito natural, espontâneo, assim. Não tive planejamento dele, né? Sim, mas de certo modo ficou muito legal de ler, pelo menos para quem vai degustar da leitura, nós temos essa noção de textos muito bem escolhidos, pelo menos. E há também uma costura muito legal, antes de entrar nos poemas ainda, feita pelo próprio Dinarte de Albuquerque Filho, conhecidíssimo jornalista, escritor e poeta local, que, digamos assim, assina a apresentação do livro. E ele começa a mesclar trechos da tua própria obra, de alguns outros escritores, para até dizer como se deu a convivência pessoal contigo, e ele faz uma síntese do que teria motivado a construção do livro todo. E aí teríamos dois termos aqui, o amor e a saudade. Como que tu recebeste essa crítica, digamos assim, essa apresentação do Dinarte? Acho que o Dinarte é um amigo que fiz, né, dentro das letras, e a gente, como ele diz ali no prefácio, a gente tem um poeta, um ídolo em comum, que é o Paulo Leminski, né? Nós dois somos estudiosos da obra, né? O Dinarte mais antigo, e através disso isso nos aproximou, né? Então, e eu convidei ele para prefaciar justamente porque a gente tinha esse algo em comum que faz parte, depois a gente pode falar disso, faz parte do conceito do livro, né? E eu acho que eu fiquei muito feliz com o prefácio dele, acho que ele conseguiu captar realmente, né? Quando ele fala de amor e de saudade, os textos realmente... tu consegue perceber essa ambiguidade, né? Essa coisa de uma hora tá falando de amor e outra hora tá falando de uma angústia que tá ligada com a saudade. E olha só, por exemplo, nesse poema que eu adotei aqui para a leitura da abertura do programa, Admira a tua independência. Um dos poetas que tu citas aqui no livro que te inspiram é o Fernando Pessoa. E cria a ideia assim, temos dois momentos aqui.
A independência, digamos assim, naquela relação a dois em que um não é tão dependente do outro para fazer tudo. Digamos assim, aquele vinho que não tomamos, aquele momento que não compartilhamos, ou seja, você está casado com a pessoa ou namorando, mas vocês não estão juntos em todos os momentos. Há momentos em que foram partilhados com outros, ou no compromisso de trabalho, ou com amigos, ou com familiares. E a pessoa que está ironizando essa admiração pela independência, ela, digamos assim, não consegue vivenciar com essa forma tão tranquila, ou, digamos assim, aquela situação em que você está num compromisso com um amigo ou com um familiar e pensa, bah, mas se ela estivesse junto aqui seria mais legal. É o que acontece mais ou menos quando terminam as relações, né? Que o sujeito está acostumado a andar com a pessoa e passa aí sozinho aos compromissos e sente aquilo, né? Bah, se estivesse aqui seria mais interessante. E aí tu deixas no ar. Se de fato é essa relação em que um é mais independente e o outro não, ou é aquele amor platônico praticamente inatingível. Aí nós temos lá o Fernando Pessoa com a tocadora de harpa, que ele vai... lá naquele Ficções do Interlúdio, ele começa a problematizar os gestos e toda a beleza que envolvia a tocadora de harpa, mas ele não consegue chegar nela, né? Então, aquilo não sai da idealização, né? E tu deixas essa ambiguidade aqui. Eu não tinha feito esse olhar, né? Sobre o texto. Eu acho que é bem interessante ver por esse ponto, porque o texto, para mim, ele foi construído com a base... inspirado no banquete do Platão, né? Que traz essa ideia do amor platônico, do amor que a gente só ama, né? Aquilo que a gente não tem, né? Então é sempre algo que está fora, algo que está além, que depende muito da nossa fantasia e idealização, né? Então, quando eu falo dos vinhos que não tomamos, das ondas que não contemplamos, pensava eu dizer que estava falando de alguém que justamente não teria feito essas coisas e gostaria de fazer, né? Alguém que eu não tenho, né? Nesse sentido. Mas eu achei interessante esse outro olhar, né? E tu apresentas aqui, por exemplo, na contracapa, nós temos aquele típico gaúcho, né, que se encontra com... Estaria no meio da sua solidão, fumando na sacada, aí poderia ser, sei lá, um cigarro, um charuto ou um palheiro, se tentarmos trazer para aquele contexto do cidadão bem interiorano, aquele típico gauchão, né? Encontra um amigo, uma cuia de chimarrão, depois se recolhe a sua solidão novamente. O teu texto ele vai sendo acompanhado por alguns adornos de contexto. Ou seja, o sujeito está nas suas reminiscências, aí sempre pautado, digamos assim, por aqueles tópicos que o Dinarte lá coloca, a saudade e o amor, mas ou ele bebe alguma coisa, ou tem uma companhia que chega e sai, ou a falta de alguém, ou ele fuma. Tu sempre crias um contexto com esses acompanhamentos, né? Acabei desenvolvendo esse estilo de escrever e fazia parte também da minha rotina na época, aproveitar, beber da solidão, né? Regado a um bom vinho e a um palheiro. E faz parte dessa imagem, né, dos textos que eu tirei da minha própria rotina mesmo. E por que dores? O que de fato te incomodava? Nós temos aqui, por exemplo, um poema dedicado à ansiedade por escrever, né, em que o sujeito ali está tocado. O Dinarte também cita isso. Eu sei que você se sente muitas vezes... não sei se nesses termos, mas com vontade de escrever, né? Essa ansiedade de escrever, e tu apresentas a tua ansiedade de escrever com um poema praticamente voltado a isso, e também falando em dores, né? As dores, eu posso fazer uma relação, né, direto com a questão pessoal, vamos pensar na autoficção. Aí... Dores, porque esse livro foi escrito, vou fazer uma metáfora aqui, com muito sangue, muita dor, né? No sentido
das emoções mesmo, no sentido da saudade, dos amores não vividos, né? Daquela coisa que o Dinati fala. E um pouco também de um exagero, de um drama, né? De pegar coisas, aspectos da realidade e exagerar, né? Exagerar as dores para transformar aquele sentimento em algo mais artístico, né? Eu acho que vem por aí e também tem a ver também com o próprio canceriano, né? Porque também tem o detalhe, numa das orelhas aqui, há uma autodescrição até um pouco divertida do próprio Pipo Pezzini. Nasceu em Curitiba, morou 5 anos no Japão, aí vai em dado momento aqui, chega... artista de rua canceriano com ascendente lua em touro, filósofo de boteco, estudioso das coisas inúteis e poeta aposentado, e por aí vai, tem uma autodescrição aí já para colocar o leitor no clima do que vem por aí, né? Eu escrevi os 2 livros anteriores, eram assim mini biografias muito certinhas, corretas, e esse eu quis assim dar uma ironia, né? E como não tenho muitos títulos, eu resolvi dar uma brincada com esses múltiplos ofícios e trazer um pouco um tom de humor. E antes de nós entrarmos, nós teremos a pausa para as dicas do autor. Eu ainda vou explorar mais um dos pontos de inspiração aqui no livro. Nós temos, por exemplo, dos poemas intitulado Minuano, que dá aquele contexto do vento, muito típico do Rio Grande do Sul. Nós estávamos tratando aqui das tuas origens. Tu estás muito mais impactado pelo Rio Grande do Sul do que necessariamente por Curitiba, pelo Japão, onde tu moraste. O livro sai por Curitiba, mas aqui é um contexto muito mais gaúcho, né? Sim, com certeza. Tanto que o título do livro foi uma referência àquelas piadas gauchescas de mais forte, mais curto que coice de porco, sabe? Aquelas coisas que os gaúchos ficam inventando. E o título foi isso, eu quis só que trazer um tom dramático, né? E ao invés de um tom cômico. Então, com certeza, tá mais influenciado, sim, por questões regionais daqui. Morei 20 anos aqui no Rio Grande do Sul, então, mesmo não ter nascido, eu fui banhado por toda a nossa cultura, né? E há um aspecto de libertação aqui. Nós temos muitas dores dos mais variados sentidos, uma tendência à contemplação, a um certo prazer daqui a pouco por conseguir resolver determinados temas. O livro dá essa noção no decorrer da sua leitura, do seu curso, digamos assim. Tu, como escritor, te libertaste entregando essa obra? Sim, com certeza. Se não me engano, Borges falava que a gente lança um livro para se livrar dele, né? E eu acho que resolvi muitas coisas, assim, não apenas com a publicação, mas, assim, isso teve um efeito, acredito, em muitas resoluções, né? Aliado claro, a coisas pessoais da vida, eu mudei de cidade, né? Então teve um percurso ali existencial que eu tive que passar para resolver uma série de coisas, e o livro com certeza está no meio disso, né? E tanto que depois dele não escrevi mais nada que eu gostasse, assim, né? Então minha inspiração vinha muito a partir desses sentimentos, né? Pipo, vamos dar uma pausa então na abordagem aqui. O título está escrito de forma circular, então eu tenho que dar uma voltinha aqui para não errar. Mais solitário que canceriano longe de casa. E vamos direto então para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Estou aqui recebendo o Pipo Pezzini com o livro Mais Solitário Canceriano Longe de Casa. Vamos dar uma pausa aqui na abordagem e eu vou pedir que de imediato, Pipo, tu compartilhes com quem está nos acompanhando dicas de leitura. Podem ser de autores desconhecidos, clássicos, que quem está
em casa ou em qualquer lugar, pelas redes sociais, inclusive, assistindo a nós, tem que correr atrás e conferir também. Quantas dicas, Fábio? O que tu achares interessante, é contigo, o espaço é teu. Olha, ultimamente tenho lido pouca poesia, pouca literatura, né? Estou mais focado em leituras mais do meu campo, né? Que é a psicologia e as áreas afins das humanas. Então eu vou citar 2 livros que eu li recentemente, né? Que é O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, que é um livro fantástico, maravilhoso, fala sobre depressão. Vou citar um livro de literatura, que é o Damian, do Hermann Hesse, que é um autor que eu tenho muito apreço. E vou fazer uma outra citação, uma outra dica, que é o livro do Belchior, a biografia, né? Apenas um rapaz latino-americano. Boas propostas. Retomando o foco no livro aqui, Café com Letras, Mais Solitário Canceriano Longe de Casa, nós nos dedicamos muito à parte poética, às dores poéticas, a primeira parte da obra. Na segunda parte, Dores Crônicas, aí um texto mais proseado, em forma de crônicas do cotidiano e aí com enfoque um pouco mais urbano. Paro e olho, sei lá, os arranha-céus, ou contemplo o próprio céu. Aí tu fazes fugas para nomes da filosofia, da música, da arquitetura, o que aprendi com Marx. Lembro de Oscar Niemeyer, faz uma alusão ao fato do Bob Dylan ter sido o primeiro músico, prêmio Nobel de Literatura, dada a sua repercussão como artista e a qualidade das próprias letras. Aí ficam ainda mais claras, digamos assim, as tuas inspirações, pela citação de nomes e aí pelas reminiscências mais no contexto urbano e proseado. Ou seja, tu te abres mais, tu tens como escrever mais, até pelo formato de prosa e crônica que temos aqui. Então eu gostaria, como que se deu a organização e as inspirações na parte aí sim das crônicas e não da poesia? Bom, a parte das crônicas, né, são croniquetas, são textos curtos, né, que eu não quis caracterizar como poesia. Eu poderia, assim, em cada ponto, dar um enter, né, e fazer versos, e poderia encadear ela, e ela poderia ser uma poesia também, né, porque ela tem um ritmo, ela traz imagens, ela traz versos, algumas rimas, então ela também funciona como poesia, né? Mas assim, são textos que eu me permiti sair da forma da poesia para brincar um pouco com a crônica, né? E trazer um pouco do cotidiano, da realidade, dessa coisa mais prosaica mesmo, né? Então acho que tem essa contradição entre o urbano, né, e o meio contemplativo rural, que acho que a poesia traz mais, né? Essa coisa do olhar sobre a natureza, às vezes, e a crônica, mais o olhar urbano e das próprias referências. Que é um olhar que se repete muito no Rio Grande do Sul. Se pegarmos aqui, Caxias do Sul, para aquele que veio dos campos de cima da serra, ou de um interior mais remoto, ou dos próprios distritos, né? As pessoas têm muito disso. Eu gosto de viver na cidade, mas me permito a momentos de ver a natureza, eu quero admirar um parque, uma praça. E aí entram aqueles cenários que nós desenhávamos, como na própria contracapa do livro, né? O sujeito fumando, se dedicando a um bate-papo, ou só a contemplar a natureza. Tem muito disso, né? Aquele cidadão que se permite a momentos rurais na área urbana, seria algo mais ou menos assim, né? Eu sou a favor, assim, né, de resgatar alguns valores desse tempo rural, né, de galos, noites e quintais, né? Essa coisa
da simplicidade mesmo do campo, né? Que eu me identifico muito, da própria alimentação, da própria convivência com os vizinhos. Então você conhecia todo mundo, né? Eu morei no interior também e pude perceber assim, você acaba encontrando o padre, você fala com o prefeito na padaria, sabe? E você conhece todo mundo e então existe um senso de comunidade maior que acho que a cidade cada vez mais, quanto maior ela ela vai se perdendo e você vai ficando mais solitário, né? Uhum. Eu percebo isso, assim. Eu queria insistir contigo nos nomes. Eu citei Marx, o Niemeyer, ainda na parte da poesia aparece uma breve referência ao Tom Jobim. A epígrafe do livro foi utilizado um pensamento do Mário Quintana, ao qual tu já fizeste menção. E por aí afora, há um recheio de nomes aqui. Lacan está aqui também. De forma pincelada, eles vão aparecendo e, digamos assim, ou só de forma ilustrativa, ou também, de certo modo, te amparando, te dando consistência naquilo que tu pretendes apresentar como autoral. Qual é a utilidade de fato desses nomes para a tua construção textual? Olha, essas referências, como tu disseste antes, a partir da contemplação, do cigarro, do vinho, aquela coisa, eu acho que essas referências, elas fazem parte também de uma construção de estilo, né? Que, pensando eu agora, eu sempre escrevi, gostei de colocar alguns autores, inspirações no meio dos textos, né? Fazendo menção. E também acho que o próprio leitor se alimenta, né? Se abastece disso. Às vezes ele pode fazer uma associação ali, tá? Mas o que ele quer dizer com... Está citando Lacan, está citando Niemeyer, qual que é a associação ali do texto, né? Claro. Que tu tem que pensar um pouquinho mais, ou buscar, mas eu não conheço esse autor, eu vou ter que buscar lá, vai ler um pouco do autor para voltar para a obra, né? E então isso, acho que para o leitor acaba sendo interessante. Eu gosto de ler também autores que trazem bastante referências, né? Daqui a pouco se torna até uma provocação. O sujeito, a partir do teu livro, conhece um outro escritor. Isso, exatamente. Uma obra diferente. Pipo, foi uma honra poder falar contigo. Nós estamos batendo o nosso tempo, é produção facinal aí. Tu estiveste aqui anos atrás para tratar de Tempestade de Outono, né? Isso. Que era um romance. Aqui nós temos um exercício diferenciado no campo da poesia e da crônica, ou prosa, como queiram. Então ainda tem uns breves minutos aí para que tu possas ainda divulgar a tua obra, algum outro lançamento, atividade a partir do livro, ou pontos que tu acredite que ainda seja possível trazer à tona nesses breves segundos que temos aí. O espaço ainda é teu. Bom, obrigado, Fábio, pelo programa, né? Eu assisto sempre, né, o teu programa e é uma honra participá-lo, né, de novo. E digo que no campo da arte não tenho feito nada de novo, né? Esse foi minha última obra e estou em uma espécie de exílio, né, artístico e me dedicando mais à psicologia. Mas pretendo voltar, sim, a escrever e quando tiver novidades, com certeza voltarei aqui e tal, quem sabe para um novo livro, um romance, não sei. O convite está aberto, mas claro, o tempo criativo ele não é muito exato, né? Então, para entregar uma boa obra requer uma maturação também. Requer. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Acabamos de conversar então com o escritor Pipo Pezzini, ele que nos brindou com a obra Mais Solitário que Canceriano Longe de Casa, foco do Café com Letras desta semana. E como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.